Continuando, capítulo 1, da segunda parte do livro dos médiuns, item 53. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna-se, à primeira vista, incompreensível o fenômeno das manifestações. Então, muitas das vezes, as pessoas não tinham uma ideia precisa de como eram os espíritos. Então, as ideias de como que era a manifestação, ficava difícil deles compreenderem. Portanto, Kardec insiste tanto na explicação do perispírito, quanto a gente vai ver no item 54 à frente, que ele vai dar outra explicação, como nós vimos no item 51 do capítulo 4 da primeira parte. Então, descrevendo também ali a questão do perispírito, e de novo aqui, em várias partes, ele repete algumas explicações do perispírito, trazendo esclarecimentos para nós. Como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria, os que julgam que a lei do espírito, os que julgam que a ideia de espírito implica a ausência completa de tudo, o que seja matéria, perguntam, com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente? Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. Então, porque muitas das vezes as pessoas, que a gente entende aqui do conceito, a maioria das pessoas não tinham ideia do que é o espírito. E você vê, às vezes, em filmes americanos, eles falam assim, você tem que entrar no espírito do Natal. Então, eu entendo que a grande maioria do povo norte-americano, eles vão entender que o espírito do Natal é aquele momento de confraternização, que está todo mundo comprando presente, montando a árvore de Natal, e com todos em relação com tudo aquilo que está envolvido em torno das tradições do Natal. Então isso para eles é o espírito. E não é muito longe da gente entender que as pessoas lá pensam assim, que a gente já teve a oportunidade de conversar com espíritos norte-americanos desencarnados em reuniões mediúnicas, e ao falar para ele, descrever que ele já tinha desencarnado, ele fica numa confusão total, ele não conseguia entender por que ele não tinha mais o corpo, porque ele andava dentro de casa e as pessoas não o escutavam. E por mais que a gente explicasse para ele, aquilo era uma grande incógnita. Porque para ele, quando falava espírito, era o espírito de um contexto. O espírito do futebol, o espírito da Copa do Mundo. Está todo mundo pensando na Copa do Mundo, está todo mundo pensando no futebol. Para ele era assim. E quando ele depara com a essência dele, como ser um ser espiritual, ele ficou muito confuso. Então é importante que a gente entenda e imagine como que é o mundo espiritual lá, com essa confusão toda. Então é importante que a gente entenda que o espírito ele é circunscrito, ele tem os seus corpos energéticos moldados pelo perispírito, então esse perispírito é uma forma que ele tem de interagir e agir com o mundo ao seu redor. O espírito encarnado no corpo constitui a alma. Quando o deixa por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem a que lhes conhecemos. Então o espírito ele aparece para a gente com a forma humana, com as características humanas, porque ele tem o chamado perispírito, que a gente chama também de corpo sutil, que envolve esse espírito. Porque todos achavam que o espírito era uma centelha que partia, ou que chegava. E como que ele tem uma forma? Ele tem uma forma? Como que é essa forma? Então todas as explicações que o Kardec trouxe para a gente foi para fazermos entender que o espírito tem uma forma estruturada com aquilo que ele chamou de perispírito. Aí a gente vai encontrar como modelador biológico, corpos sutis, tem várias denominações que mais ou menos vão caminhar para a mesma coisa. Quanto difere um pouquinho na ideia geral, mas no fundo daquilo que se quer passar é normalmente aquilo que se vai entender por perispírito. Observemo-lo atentamente no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação. Tudo se lhes apresenta confuso o entorno. Vem imperfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte. O corpo que tiveram, por outro lado,
se reconhecem e sentem vivo. Então, o espírito, ao deixar o corpo, ao deixar a vida terrestre, ele vai chegar no mundo dos espíritos um tanto quanto confuso com aquela situação, com aquela realidade, onde muitas das vezes ele vai ter que reaprender a viver. Porque passa aqui 50, 100, entre 50 e 100 anos aqui na Terra, normalmente é a faixa que toma a expectativa de vida, dependendo da região. E aí, embora muitas pessoas morram mais cedo, né? Mas, então, nesse momento, nesse período de existencial, quando ele está no pós-morte, ele vai ter um momento de perturbação, então tudo fica confuso em torno dele, ele carrega ali as marcas da sua morte, as marcas, se ele morreu do coração, ele vai sentir o problema no coração, se ele morreu num acidente, ele vai sentir a situação daquele acidente, às vezes as dores, às vezes apenas a sensação. Até que ele entenda que morreu, se desprenda realmente do processo chamado desencarne, e aí ele vai ter condições de viver no mundo dos espíritos. Portanto, é de extrema importância os nossos bons pensamentos, as nossas boas vibrações, as nossas orações por aqueles que partiram, porque as orações são o alimento da alma. Os bons sentimentos que a gente direciona para esses espíritos é tudo aquilo que vai fazer com que eles tenham condições de estarem em melhor condição no pós-morte, deles se desprenderem daquela situação. Esse tempo de confusão varia de alguns minutos a alguns anos ou até mesmo séculos para alguns. Depende da condição evolutiva do espírito, depende da necessidade dele e depende também das decisões de quem o ampara e protege. Varia ao infinito as condições pós-mortem dos espíritos. Portanto, nós temos que entender a importância de mantermos-nos em oração, mantermos-nos em condições de ajudá-los com os nossos melhores sentimentos, nossos melhores pensamentos e principalmente com as nossas orações. Alguma coisa lhe diz que, aí outro detalhe, ele pensa que está vivo, se sente vivo e se reconhece como uma individualidade, mas ele também sabe que está sem o corpo. E alguns tentam levantar o corpo, mas não conseguem mais. Que o elo vital que o prendia, hoje, naquele momento, a partir daquele momento, já o expulsa, já o repulsa daquele corpo e ele não consegue voltar mais para dentro daquele corpo. E, infelizmente, alguns espíritos ficam assistindo toda a decomposição porque não procuraram se espiritualizar, não procuraram entender a transcendentalidade da vida e aí precisam de outros recursos, de outras ajudas para poderem se libertar daquela situação. Nós vamos encontrar vários livros abordando o assunto. Alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Alguns, a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, em alguns, produz, durante certo tempo, singular ilusão. Há de se crerem ainda vivos, falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram para se convencerem da realidade. E tem espírito que fica nessa lenga-lenga aí anos. Então, conforme a gente disse, até mesmo séculos. É necessário fazer com que esse espírito desperte no momento certo, com a técnica certa, no caso, esse despertar a ação para esse despertar é gerenciada por espíritos superiores que sabem o momento de interferirem para que ele desperte. Porque tem casos que, para a segurança dele e da próprios familiares, é que ele fique preso ao corpo. Então vamos ter cuidado com a nossa estadia aqui na Terra, para a gente se espiritualizar, para a gente buscar entender a vida, buscar entender a transcendentalidade da vida e a nossa necessidade de autoaperfeiçoamento, de automelhoria íntima, para podermos, assim, crescermos e obtermos o melhor entendimento das coisas divinas. Deixa eu ver se eu falei aqui. Essa singular ilusão que os espíritos apresentam de achar que estão vivos é muito paradoxal, porque ele chega nas casas, tenta conversar com os parentes, com os familiares, ninguém os ouve, mas a sua vibração ainda não é autossuficiente, não tem
condição suficiente para enxergar aqueles que os querem aparar. E até mesmo por questões de autoeducação daquele espírito, os seus protetores aguardam pacientemente o momento em que ele possa tomar um choque anímico ou deparar-se com as suas próprias reflexões com uma nova realidade. Portanto, ouvir falar da doutrina espírita por qualquer outra pessoa de outra religião, ouvir falar das realidades da vida espiritual, pode significar a conquista de séculos no mundo dos espíritos por você chegar lá em condições de despertar para as novas realidades transcendentes e para as novas condições que você terá que enfrentar. Depende de cada um de nós a forma de encararmos a vida, a forma de encararmos a realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo lhe torna uma veste imprestável, de que se despiram e de que não guardam saudades. Sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Logicamente, para aqueles que não são tão materializados, que não estão tão presos às coisas terrenas, às necessidades aqui da Terra. Existem espíritos de todos os matizes, de todos os gostos, de todas as necessidades. Então, aqueles que já entenderam, que já compreenderam que a vida é real, é a vida dos espíritos, vão sentir exatamente isso. Opa, esse corpo não me serve mais, já estou desencarnado, vou seguir a vida do espírito, que é muito mais leve, muito aliviado, sem esse fardo físico para carregar, e buscando novas etapas de trabalho, aprendizado e crescimento para futuros comprometimentos com a reencarnação que os aguarda. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho, quando vivos. Então, aí já é aqueles que já entendem a vida espiritual e já sabem que podem transportar-se pelo espaço. Um detalhe interessante está no livro Obreiros da Vida Eterna, que existe um curso para a morte. No livro Obreiros da Vida Eterna, o André Luiz reporta a vida, o desencarne de 5 pessoas, uma acaba sendo adiada ao seu desencarne, e as condições deles eram um católico, um espírita, um umbandista, um protestante, e o outro era espírita também. Então, essas pessoas, esses espíritos ali, cada um com seu gênero de morte específico, mas eles tinham cursos preparatórios para o desencarne. Então, ser bom, e eles, o que eles tinham em comum? Serem bons cristãos, serem bons cidadãos. Então, eles tinham direito a fazer esse curso para se adaptarem à realidade transcendente da vida e também prepararem seus familiares para que eles iriam fazer essa viagem. É importante a gente ler o livro Obreiros da Vida Eterna, que ele relata as experiências desses 5 casos, onde cada um deles, então, tem seu gênero de morte específico, mas a necessidade de todos nós nos prepararmos para esse momento. Entretanto, malgrado a falta do corpo, comprovam suas personalidades. Têm uma forma mais que os não importuna, nem os embaraça. Tem finalmente a consciência do seu eu e de sua individualidade. Que devemos concluir daí? Que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. Então, nós vamos procurar, dentro disso ali, dentro desse propósito, quando a gente tem conhecimento espiritual e ao desencarnar, nós vamos ver que nós temos a nossa personalidade, os nossos vícios, as nossas tendências, as nossas manias, temos a nossa forma física e, finalmente, nós temos a consciência do nosso eu. E cuidado, que essa consciência é o teu juiz, ela que vai te absorver ou condenar de acordo com as suas ações. Logicamente que os nossos mentores vão saber anestesiá-la dentro daquilo que nós já conquistamos de entendimento pela nossa necessidade evolutiva para irmos adquirindo mais plenitude de consciência, mais plenitude de entendimento ao longo dos dias, dos meses e dos anos. A individualidade que devemos concluir? Que devemos concluir daí? Que a alma não deixa tudo no túmulo, ele leva consigo alguma coisa. Então, ela vai sempre levar, principalmente, aquilo que lhe é inerente às coisas espirituais. Paradoxalmente, você leva para o túmulo tudo aquilo que você doou. É importante lembrar disso, é importante entender isso.
Você não leva aquilo que você comprou, aquilo que você conquistou, você leva aquilo que você doou. Quem o quiser reportar a tudo o que dissemos em O Livro dos Espíritos sobre os sonhos e o estado do espírito durante o sono, números 400 a 418, conceberá que nestes sonhos, que quase toda a gente tem, em que nos vemos transportados através do espaço e como que voando, são meras recordações do que o nosso espírito experimentou, quando, durante o sono, deixara momentaneamente o corpo material, levando consigo apenas o corpo fluídico, o que ele conservará depois da morte. Esses sonhos, pois, nos podem dar uma ideia do estado do espírito, quando se houver desembaraçado os entraves que o retém preso ao solo. Então, no sonho, quando a gente sai para o sonho, durante o sonho, tem um cordão fluídico que nos liga ao corpo, e aí traz a gente de volta para o corpo. Já após a morte, esse entrave não tem mais, a gente vai livremente até onde a nossa consciência permite. No filme que chama Os Outros, tem uma cena muito interessante, aliás, o filme é muito interessante, todo ele, muito bem estruturado, mas tem uma cena muito interessante em que o marido volta para casa, ele entende que morreu, entende que a mulher morreu, mas ele está meio que prostrado, então ele deita na cama e fica ali tentando se refazer, mas a sua mente está presa aos conflitos da guerra. E ele monta no seu cavalo e sai daquele casarão e vai para aquela floresta dentro. A mulher resolve fazer a mesma coisa. E ela entra, anda, e quanto mais ela anda, mais ela volta para casa. Então, esses são momentos interessantes da gente perceber que o espírito está circunscrito, mais ou menos, em um ambiente. E o casal que foi para lá para ajudá-la, eles eram extremamente perspicazes. Eles iam sutilmente trabalhando, foram amparando ela, ajudando ela em muitas coisas, para que o seu despertar fosse menos doloroso. Então, no mundo dos espíritos, tem um amparo especial para todos nós. O filme Os Outros dá uma ideia para a gente como é esse amparo, como que é a forma que os espíritos nos amparam, e principalmente a mulher pensava que estava viva, pensava que ela era carne e osso. Então ali tem uma série de exemplos, uma série de instruções, e em dado momento a gente percebe que aqueles três que chegam lá para ajudar a jovem, eles começam a gostar de estar ali, começam a sentir-se bem de estar ali. Então são coisas muito complexas, muito estranhas, que a gente precisa aprender, mais, para a gente entender mais sobre os fatos. E olha, que podem ter certeza, está cheio de espíritos daquele jeito no mundo espiritual. Mas, logicamente, tem aqueles que querem ajudar, que querem fazer o bem, e enquanto você pede ajuda, eles estarão apostos quase que instantaneamente ao seu lado para te amparar, para te socorrer. Vamos para o nosso próximo tópico. O nascer do sol. É sempre importante que a gente saiba entender essa mensagem divina, de que a luz vai brilhar sempre em nosso caminho. Não importa quão complexo tenha sido o dia anterior, o dia seguinte renascerá com novas possibilidades e com novas realidades para nós nos depararmos. Assim, após a morte é como o nascer do sol. É um novo dia que raia para a alma para que ela consiga refazer-se intimamente e buscar novas etapas de crescimento interior para se restabelecer, para se reestruturar ao longo da sua existência. Portanto, por mais que esteja nublado os céus, o sol estará sempre brilhando sobre as nuvens, e as nuvens também são importantes para nós. Além de refrigerar muitas das vezes o ambiente, elas nos trazem o refazimento da terra com as suas gotas preciosas para a sustentação da vida, porque a água é essencial em nossa existência. Então, sempre, tudo tem a sua razão de ser, e nós estaremos sempre dentro do processo evolutivo, colhendo mais ou menos aquilo que plantamos, até que estejamos em condições de sabermos navegar com os próprios punhos em mares bravios. Então, os nossos mentores e protetores sempre nos amparam e certamente nos aliviam de muitas dores que ainda teríamos que passar para a complexa oportunidade evolutiva. E todos nós estaremos sempre buscando crescer, buscando estabelecer a nossa condição de melhoria íntima, desde que queiramos nos instruir e refletir sobre a grandeza da misericórdia divina, sobre a grandeza das luzes
que vêm dos céus para iluminar os homens e também das chuvas que vêm para lavar nossa alma, para purificar nossa atmosfera e principalmente para refazer a vida, porque todos nós necessitamos do calor do sol e do refrigério dessas gotas maravilhosas das chuvas, gotas abençoadas que refazem o fluxo da água no solo do nosso planeta. Assim como todo o ciclo de vida, nascer, viver, progredir, crescer, reproduzir, alimentar-se, espiritualizar-se e retornar ao plano espiritual, chamamos de redesencarnar, para restabelecermos novo ciclo de trabalho e retrabalho no plano espiritual, de reeducação de nossas almas, para retornarmos aqui à Terra, no eterno processo de reeducação de nós mesmos.